Estamos aqui com o Fabiano Alexandre dos Santos, ele que é médico veterinário, né? E é gerente de saúde da Agência de Defesa Sanitária do Estado de Rondônia. Fabiano, boa tarde, né, Fabiano? Boa tarde a todos. Cajazeirense nato. Cajazeirense nato, nascido aqui no ano de 1987, né? E uma satisfação muito grande estar voltando aqui, passar um período com os familiares. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui no microfone de Fabiano. Oi, oi, oi. Aqui é ao vivo, viu? Ao vivo acontece. Oi. Passar um pouquinho próximo. Então, Fabiano, seja bem-vindo aqui, né? Fomos hoje na sua residência convidar você para que você possa falar, Fabiano. Fabiano, começando o nosso assunto, desculpa cortar o raciocínio, foi o microfone, né, Fabiano? Perguntando como foi sua vida, né? Você iniciou mesmo, teve o amor, começou a gostar de animais aqui mesmo em Cajazeiras? Perfeito. A gente é cajazeirense, como eu estava falando, tem um amor muito grande por essa cidade, que meu berço praticamente cultural, meu berço de formação propriamente dita foi aqui na cidade de Cajazeiras. Eu devo tudo que eu tenho hoje a todos os ensinamentos que eu tive no Colégio Diocesano, né, a toda a formação familiar que eu teve com minha família, né, que é toda aqui de Cajazeiras, o meu pai que é do Rio Grande do Norte. Então todo o meu berço foi aqui na cidade de Cajazeiras e eu tenho uma gratidão muito grande por esse estado, e foi aqui que eu comecei a minha formação, foi aqui que eu comecei a buscar os ensinamentos necessários e me apaixonei por uma área que é muitas vezes esquecida, que é a área de produção de alimentos, né? Hoje a sociedade precisa cada vez mais de alimentos, cada vez mais, a cidade de Cajazeiras é um exemplo disso, todo ano que eu venho aqui, a gente percebe o quanto a cidade vem crescendo e cada vez mais a sociedade precisa de alimentos, né? E falar de alimentos hoje, numa situação como essa que nós estamos passando, com os seus comentários extremamente pertinentes, que é a falta de políticas públicas, né, para o produtor rural, para aquele que produz alimentos e que realmente faz com que a sociedade possa crescer com sustentabilidade, foi o que me motivou a estudar a área de produção de alimentos, a estudar a área de veterinária, e hoje trabalhar no estado, que é o estado de Rondônia, né, e poder contribuir. Minha formação foi em Patos, eu me formei em veterinária lá, no ano de 2001, e desde então eu fui até o estado de Rondônia através de um concurso e lá tenho desempenhado uma atividade extremamente importante, que é a prática da defesa sanitária, que dá sustentabilidade à produção de alimentos. Então todo esse enredo da questão da produção de alimentos é o que me motivou realmente a enveredar por essa área de estudos, né, na área da medicina veterinária. Fabiano, você é um cara jovem, né? Porque muitas vezes a pessoa acha para a gente se formar na medicina, tem que estudar, você é um cara jovem. Na sua juventude, não só aqui em Cajazeiras, mas você teve o incentivo de governo do estado, município, das políticas públicas, para que... porque hoje, eu falo assim, porque hoje, Fabiano, a gente vê o jovem, o alunado, entrando o mundo da droga, né? Qual a palavra que você deixa, né, pro o jovem, né? Inclusive vejo aqui seu irmão também se formando também na área da medicina, quer dizer, há ainda esse espaço, o aluno, para que o aluno não perda o foco do estudo? Não, uma mensagem extremamente importante que eu queria passar nesse contexto é a unidade familiar, né? Eu devo tudo que eu tenho, que eu sou, à unidade familiar. Cajazeiras é uma cidade familiar, é uma cidade que tem características de várias famílias tradicionais, um berço cultural extremamente importante, e isso de certa forma foi uma motivação para mim, né? Na minha casa, com meus pais, com minha família, com meus irmãos, a gente sempre teve essa dedicação a tudo que é de bom na vida, né? Desde seja a questão dos ensinamentos na escola, que seja religiosos, mas na minha casa é onde eu tive toda a motivação para poder crescer, para poder me formar, e meus irmãos estão também, graças a Deus, encaminhados nesse sentido. E essa é a grande mensagem que eu passo para a sociedade, agradecendo aqui o convite do Sertão Alerta, agradecendo o convite de todo mundo, de que cada um de nós tem uma importância muito grande para a sociedade, seja quando a gente pratica ações políticas votando, como você falou muito bem, seja quando a gente é um cidadão e cumpre com nossos objetivos perante a sociedade. Então, devo muito à sociedade cajazeirense por isso,
né, tanto culturalmente como a própria família cajazeirense, onde não só a minha família, como tantas outras que me acolheram, né, de forma muito fraterna, e hoje eu devo tudo isso a esse berço de formação, tanto a minha família como a sociedade cajazeirense, que me motivou, que me deu condições, estudei por muitos anos no colégio diocesano, tive bolsa por conta exatamente dessa questão religiosa, e graças a isso tudo, e a minha família, hoje eu posso dizer que eu tenho um sucesso profissional, né? Eu, graças a Deus, agradeço e tenho trilhado caminhos de crescimento ainda dentro da minha profissão. Hoje a gente desempenha uma atividade extremamente importante no estado de Rondônia, mas, aproveitando a sua pergunta, eu devo muito isso à questão da unidade familiar. E é esse conselho que eu dou, né? Valorizem tanto a classe política como a própria sociedade, a sociedade organizada como um todo, ela deve buscar fortalecer a unidade familiar. A gente tem visto, com o crescimento de Cajazeiras, de várias cidades aqui do sertão, que a unidade familiar ela tem sido deixada de lado, né? E isso prejudica em demasia, né, a questão do fortalecimento cultural, o fortalecimento da sociedade, e aí os problemas, tanto de segurança como questões sociais de uma forma geral, vão se agravando, e essa é uma preocupação que a gente sempre vem observando aqui nas cidades do sertão. Aí, você agradece à família, porque a família realmente é muito importante na hora da educação, na hora do acompanhamento, mas agora vamos se falar em dificuldades. A gente, muitos alunos, às vezes estuda o primeiro ano, o segundo, no terceiro, quando está perto de se formar, acham alguma dificuldade e desiste. Qual é a sua avaliação nesse ponto? Bom, a primeira coisa importante é você se identificar, né? Profissionalmente, você tem que buscar um objetivo na vida. O que realmente você quer, e né? o que realmente você quer. A gente é preparado como cidadão a ser praticamente tudo na vida. Todos nós temos um leque de opções muito grande na vida, mas a gente tem que se identificar com aquilo que a gente faz, a gente tem que fazer com amor, né, fazer com dedicação, trabalhar com afinco. Hoje o trabalho é uma das ferramentas de engrandecimento da sociedade, a gente não pode perder isso de vista. Eu acho que o trabalho dignifica o homem, né? Então, quando você faz aquilo que gosta, trabalha com muito afinco, sem se preocupar muitas vezes só com a questão financeira, mas com a questão da formação propriamente dita e com a resposta que você dá para a sociedade, eu acredito que você se fortalece. Então, o que a gente percebe muitas vezes é que as pessoas ficam cada vez mais fúteis, né? Elas cada vez buscam coisas menos importantes para a sociedade, para elas mesmas, e ficam se apegando a coisas que não têm sustentabilidade na vida social de nenhum de nós. Então, a primeira indicação que eu dou para cada um, principalmente para os jovens que hoje estão buscando se firmar na vida, é que só existe um caminho: a dedicação, né, o amor àquilo que a gente faz, o respeito à sociedade, às leis da sociedade, e acima de tudo o trabalho, né, a dedicação, né, e o gostar daquilo que você faz. É isso aí, estamos conversando com o Fabiano, ele que é doutorado em veterinário, né, é médico em veterinário, e estamos num tema, né, cajazeirenses que se deram bem em outros estados. Estamos conversando com o Fabiano, né. Fabiano, você acha que as redes sociais atrapalham hoje no estudo do alunado, o Facebook, o WhatsApp? A maioria hoje, eu estou dizendo porque eu ainda estudo, estou terminando o ensino médio, e a gente vê, às vezes, eu trabalho o dia todinho, de noite tem que estudar, mas muitos alunos ficam lá atrás, no celular, não prestam atenção no conteúdo. Você acha que isso atrapalha o aluno? Eu acho que o que atrapalha o aluno é a falta de foco, né? O que muitas vezes a gente observa isso, né? Quando você usa as redes sociais com foco na sua existência e na sua formação, é claro que isso atrapalha, né? Não tenha dúvida de que uma rede social, como qualquer outro contato social, ela deve ser vista como uma forma de lazer, muitas vezes, ou até como se tem usado muitas vezes, uma forma de comunicação que dá celeridade. Então todos nós temos que usá-las, né? As redes sociais, elas estão aí como uma ferramenta incomensurável de trazer oportunidades e contatos para a sociedade como um todo. O grande problema é quando você perde o foco, é aquilo que eu disse no início. Você tem que focar num projeto para a sua vida, né? Se dedicar àquele projeto. Você vai ter dificuldade, como eu tive várias dificuldades, né? Tanto na escolha da área que eu ia atuar, como propriamente no campo de trabalho propriamente dito, porque quando você se forma, você vai abrir um mundo para você, né? E aí, se você não tiver fortalecido, como eu falei, com a unidade familiar,
E aí eu sempre me reporto a meus pais, a meus irmãos, que me deram essa sustentabilidade, e hoje casado com minha esposa, com meu filho, isso tudo faz com que eu tenha condições hoje de dar uma resposta para a sociedade como ela merece, respeitando as leis e trabalhando com a dedicação que me é peculiar. Porém, as redes sociais podem sim atrapalhar. Essa preocupação, eu acho que todas as famílias têm convivido muito com isso, né? A juventude, ela tem isso como muitas vezes o foco, né? A gente vê pessoas que acordam e dormem pensando em responder. Então, tudo isso tem que ser muito bem dosado, mas não tem como fugir disso. Eu acho que tudo tem que ter o limite, né? Eu acho que a gente tem que se limitar, vamos supor, um Facebook, então a hora de você... tem que ter a hora, eu acho que tudo tem que ter a hora de você ir olhar lá, se alguém falou com você, se tem uma mensagem, né? Mas realmente, eu acredito que o foco do que você quer, se você tira o foco, não quer estudar, então que você não... eu acho que você não se decidiu. Eu acho que a desistência do aluno, no meu ponto de vista, doutor, é que se o aluno chega na beira da estaca, né? Vamos supor, chega no finalzinho, terminou o segundo, aí chega perto de terminar o terceiro, desiste, eu acho porque futuramente ou ele está com uma grande dificuldade ou não tem o seu objetivo lá na frente. Não tenho dúvida disso. Eu acho que a gente deve focar nisso, a sociedade tem que ter uma vocação, né? A sociedade tem que buscar dar essa vocação às famílias, e as famílias têm e devem ter esse papel de ser o esteio, né, dos jovens, no sentido de buscar, além da formação, né, profissional, a formação religiosa, né? Cada vez mais a gente tem que se apegar a Deus e a se apegar às coisas boas da vida, né? A produzir coisas boas na vida. E as redes sociais podem e devem sim ser utilizadas. A gente utiliza muito elas para saber notícias da nossa família, né? Das pessoas que da cidade. Eu acompanho, né, o site, acompanho todas as notícias do Diário do Sertão. Graças a isso eu tenho hoje, né, sabedoria do que ocorre na minha cidade natal, e a cidade que eu gosto, que eu amo, e que eu tenho uma satisfação muito grande de retornar aqui de ano em ano. O senhor hoje é gerente de saúde, né, sanitária no estado de Rondônia, não é isso? Como é feito o trabalho do senhor hoje lá? Qual é a função mesmo? A gente sabe que é da sanitária, não é isso? Isso. Aí como é feito esse trabalho? O que é mais importante dizer, quando você falou em dificuldades, essa é a primeira, né? A gente sai de um estado que tem uma vocação completamente diferente do que os estados do norte do país, né? Lá no norte do país a gente tem, principalmente no estado de Rondônia, que tem crescido muito na produção de alimentos. Rondônia hoje é o primeiro maior produtor de carne bovina da região norte, né? O primeiro maior produtor de leite da região norte, e lá a gente tem o desafio de dar sustentabilidade à produção. Cada vez mais que se produz, cada vez mais que a sociedade precisa de alimentos, a gente precisa dar sustentabilidade a isso. Porque da mesma forma que o alimento ele chega à mesa, ele também pode trazer doenças, tanto de natureza de toxinfecções alimentares, como até doenças contagiosas que podem causar a morte do homem ou algum tipo de problema mais sério. Então, o nosso papel lá é fazer com que o Estado, que começou formado por muitos cajazeirenses, nós temos muitos cajazeirenses que trabalham lá, eu tenho a grata satisfação de conhecer alguns, mas muitos cearenses, muitos nordestinos, sulistas, que saíram das suas terras natais para construir uma nova fronteira, que naquele caso lá, uma fronteira que tem um papel importantíssimo para a produção de carne, leite e grãos, né? Então nosso papel lá, como gerentes de sanidade lá, é coordenar todo um processo, né, que visa fazer com que o estado de Rondônia, que hoje tem uma população de mais de 12 milhões de bovinos e uma população de 1,5 milhão de habitantes em 52 municípios. Muito grande. Né? Muito Se a gente grande. comparar isso com a Paraíba, a gente tem algumas dimensões importantes. E lá o que nós fazemos é vender a carne para fora. Então, nossa política lá é produzir um alimento com qualidade tanto do ponto de vista de que a gente chama organoléptica, que é gosto, sabor, odor e todos os parâmetros de observação da carne. Tudo já vai misturado, o senhor já faz tudo toda a com rastreabilidade da carne, se a carne está com boa qualidade. Exatamente. Né? Desde do campo, que é o mais importante, tem que acompanhar lá, né? A gente valoriza muito o produtor rural lá, né? E esse entendimento de valorizar o produtor rural é que faz com que a carne de lá saia desde a propriedade, como a gente diz, desde a porteira até a indústria frigorífica, né? Com um selo de qualidade que possa ser comprada hoje por 33 países no Brasil e por todo o Brasil. Fabiano, nós temos a Paraíba, você é cajazeirense, mas o porquê que hoje nós não temos esse aproveitamento do nosso cajazeirense trabalhando na Paraíba? Teve que ir para outro estado? Eu acho que assim, a gente
a gente leva e traz experiências, né? Eu acho que o bom do Brasil é a aceitação que o brasileiro tem de várias... Quando chega em várias regiões, ele poder contribuir. Eu com certeza trouxe dos ensinamentos que eu tive aqui, tanto aqui como na cidade de Patos, onde eu me formei, com todos os professores que lá me formaram, eu tive a oportunidade de levar para lá uma visão com muito mais adaptação a algumas realidades que lá não tinha, e da mesma forma eu tenho hoje uma experiência que pode ser muito bem aproveitada aqui, né? Eu acho que essa mistura de conhecimentos, ela faz muito bem para o Brasil, e o Brasil é bom por isso, né? A dificuldade aqui é que, primeiro, nessa área que eu busquei, que é a defesa agropecuária, ela tem um viés muito importante quando o Estado busca vender o seu produto para fora. Então, quando o Estado ele tem pretensões de vender, no nosso caso lá, carne, leite, seus derivados, né, e grãos como soja, milho, café, cacau, quando o Estado tem essa vocação de vender o seu produto para fora, aí ele precisa de garantias sanitárias. Ele precisa de alguém para dar sustentabilidade ao produtor, porque é ele que produz, né? É o produtor que vai no dia a dia tirar o leite, é o produtor que no dia a dia olha para os seus rebanhos. Então, nós estamos lá para dar uma sustentabilidade a um produtor que muitas vezes é aqui da região do Nordeste, que foi para lá buscando fartura de água, porque lá a abundância de água é incomensuravelmente diferente daqui, e pasto e alimento para o rebanho, trouxe essa possibilidade de lá se tornar uma fronteira na produção de alimentos. Mas aí quando você produz muito alimentos, você traz uma consequência, que é um risco sanitário. E aí a gente atua com muita força, inibindo que qualquer problema sanitário de Rondônia seja levado para outro estado, e da mesma forma o estado, o país, porque a gente, como eu disse, é um estado exportador, e da mesma forma também não entra nenhum produto lá que não tenha selo da de mesma forma que é certificação. vistoriado antes de sair, na chegada também é vistoriado. E essa é a nossa responsabilidade lá, e que a gente realmente tem uma preocupação muito grande, porque muita gente lá depende disso, né? E acho que o estado da Paraíba tem muito a crescer, mas a primeira coisa que o estado da Paraíba precisa é entender qual é a sua vocação, né? A gente não pode ser um grande produtor de carne, né? Mas a gente pode... carne bovina, mas a gente pode ter na carne ovina e caprina, né, políticas públicas, que aí isso é importante para a sociedade rondoniense, buscar essa vocação para caprinocultura, ovinocultura, produção de mel e tantas outras produções que podem ser adaptadas ao nosso ecossistema, à nossa realidade, né, e que é diferente da realidade do estado de Rondônia. O senhor, como é bem conhecedor da área, aqui no estado da Paraíba tem esse mesmo trabalho? O senhor sabe, já estudou se é da mesma forma ou é diferenciado? Porque lá, como realmente é muito maior, as empresas, a indústria, não é nem empresa, indústrias, né, investem realmente em veterinários para que possa acompanhar a sua mercadoria. Aqui no nosso estado, o senhor já deu uma acompanhada? Tem informações sim. Nós temos inclusive algumas reuniões nacionais onde profissionais aqui da Paraíba vão até os encontros que a gente normalmente tem em Brasília. Normalmente é o Ministério da Agricultura que cedia isso. A gente tem a oportunidade de compartilhar experiências com profissionais daqui, né? E a gente, graças a Deus, até colegas contemporâneos nossos que estão em cargos de chefia também. E o estado da Paraíba tem crescido muito, né? A gente já compartilhou experiências técnicas nesse sentido, né? Mas é o que eu falei para você, tudo é demanda, né? A gente trabalha para dar sustentabilidade a quem produz. E quem produz, que busca o mercado, tanto o mercado local quanto o mercado nacional e internacional, ele também tem que ter garantias, né? E o governo do estado da Paraíba tem buscado, ao que me parece, tanto que hoje o estado da Paraíba é um estado livre de febre aftosa, que é uma doença extremamente importante para a produção de alimentos e a venda de produtos agropecuários. Então o estado de Rondônia, o estado da Paraíba tem crescido muito nessa área, e a gente tem acompanhado isso um pouco de perto. Fabiano, hoje você está aqui a visita, como é que você está? Veio visitar a família? E está voltando amanhã, inclusive pegamos você já quase na saída, os né? Preparativos finais aí para retornar a nossa lida diária lá. Eu tinha uma previsão de passar mais um período, mas eu tive que antecipar um pouco a viagem por conta de compromissos. Mas é aquilo, a gente vem para buscar recarregar as energias, né? Porque, como eu falei para você, a responsabilidade nossa lá é muito grande com um setor que é extremamente importante para o PIB do estado, né? Ao contrário da Paraíba, que tem um setor terciário, tem algumas indústrias, fábricas, lá ainda é um estado novo, é um estado que
que é da década de 70, que tem buscado o crescimento dele, mas ainda tem na agropecuária uma força muito grande, né? A gente hoje exporta, como eu falei, a gente é o 5º maior exportador de carne do Brasil, né? E temos aí clientes em todo o mundo. Para que a gente mantenha essa clientela e dê sustentabilidade ao homem do campo, e que eu volto a dizer, o que me motivou, né, e o meu grande foco hoje é dar sustentabilidade àquele que produz alimentos, né? A sociedade não pode perder vistas para isso. Ninguém vai comer computador, televisão, nem celular. Verdade. A gente come carne, leite, ovos, e quem produz isso é o produtor rural. Então a sociedade ela precisa acordar para isso, né? As pessoas precisam acordar para a necessidade do homem do campo se sustentar no campo, né? Produzindo com renda e com a possibilidade de crescimento, por que não? Né? O produtor rural não pode ser visto como um sofredor, ele tem que ser visto como um empresário do ramo de alimentos. E aqui nós sofremos, né? Nossos produtor, que chama agricultor, não é isso? Exatamente. Eu acho que lá é produtor, que chama agricultor, é isso? Isso. Se eu estiver enganado. Produtor, agricultor, isso tudo... Uma cobrança, o senhor, no seu ponto de vista, está aqui no nosso estado, aqui no sertão da Paraíba, vem, faz uma visita, mas de lá é que nem a internet ajuda muito. Se eu sempre dá uma estudada a mais, sempre avaliando outras coisas que a gente vai aprendendo. É que nem você diz, você levou o seu conhecimento para lá, né? Aprendeu outras coisas lá que a gente aprende realmente, né? Isso é muito importante. Qual é uma cobrança hoje que você possa fazer ou ao município ou ao governo do estado para que possamos melhorar para os nossos agricultores? Bom, a principal cobrança que eu acho que não só eu, como todos nós aqui do estado da Paraíba devemos fazer, todos os filhos de Cajazeiras e todos os paraibanos, por assim dizer, cada região tem suas particularidades, mas especialmente o sertão, é que não se insista em políticas que não tenham viabilidades produtivas, né? O homem do campo ele tem duas perspectivas. A primeira delas é se sustentar sua família, poder produzir alimentos para sustentar sua família. E a segunda delas é ter renda, é ter condições de fazer com que a sua produção gere frutos para viabilizar o estudo, a educação, o lazer da sua família. Então, a primeira coisa importante é que valorizem os técnicos. As pessoas que estudam, elas estudam não é por nada, elas estudam para dar respostas à sociedade. Então, quando um político ele não compreende que é o técnico que pode contribuir com a sociedade, principalmente nesse caso meio rural, a sociedade ela não está indo pelo caminho correto. Muitas vezes políticas assistencialistas, né, de distribuição disso, distribuição daquilo. Eu vou dar isso e depois não se preocupa na sustentabilidade disso. Isso não pode acontecer mais. Primeiro, por quê? Gasta o dinheiro do contribuinte. Porque tudo que se faz, o governo não produz nada, não é verdade? Verdade. O governo é um grande gastador de dinheiro público. E quando ele gasta mal, ele faz uma forma de não dar a sustentabilidade que a gente quer para a sociedade. Então, a primeira cobrança que eu faço é para aqueles que têm o poder e o dever, né, de escolher quais são as políticas públicas importantes para a sociedade, ouçam os técnicos. Ouçam aqueles que estão nas cadeiras de mestrado, doutorado, tanto na área de produção como de garantias sanitárias, na área de agronomia, veterinária. Busquem esses profissionais para que eles estudem, até porque esses estudos já existem, mas que eles realmente sejam aplicados, né? E não sejam aplicados de forma demagógica e não para apenas jogar um jogo de xadrez, como você usou muito bem o exemplo, e ganhar aquele jogo. A gente tem que ganhar uma guerra, que é a guerra da sustentação da família no campo, porque cada vez mais inchadas as populações urbanas, a gente vai ter mais problemas, né? Tanto da escassez de alimentos, ou o alimento ficar mais caro. A gente tem visto aí, né, o preço dos alimentos, né, crescerem. Imenso, e em outros países ricos, os Estados Unidos, para vocês terem ideia, é um celeiro de produção de alimentos no mundo. Por quê? Eles são um país rico em outras áreas, mas eles subsidiam. Tudo tem que ter um planejamento, né? Hoje pela manhã eu passava com meu amigo Zé Neto, com meu colega, um repórter Zé Neto, e duas lojas que abriu em menos de um mês, fechou. Aí eu me sentei com ele e eu disse, isso aqui, uma empresa, quando ela vai abrir, qual é a primeira coisa que o empresário tem que visar? Ele tem que planejar. Qual é o planejamento que eu falo? Ele vai planejar ou ele vai pensar, eu acho que se eu fosse empresário eu pensaria isso. Eu vou segurar aqui 6 meses, no mínimo 6 meses, no vermelho.
6 meses não der o resultado nenhum, eu vou ter que fechar. Agora sim, eu viso a mesma coisa que o senhor está falando, que o governo tem que planejar melhor, né, para que os nossos agricultores sejam beneficiados com isso, não é isso? Se visasse melhor, né? Então, quero agradecer a todos que estão no grupo aí do Diário do Sertão. Então, uma pergunta aqui. Sei que o senhor está bem, seu Fabiano, parabéns pelo assunto, né? Quem está falando é a Josélia de Souza. Parabéns pelo assunto. Mais uma pergunta. Sei que o senhor está bem lá no estado, o senhor está de Rondônia. Mas qual era a proposta hoje para o senhor trabalhar no estado? Existe alguma proposta ou o senhor não confia na proposta aqui da Paraíba? Essa é a pergunta da... Não, na verdade, eu confio muito em qualquer estado do país que tenha a vocação de tratar bem o produtor rural e que tenha a vocação de produzir alimentos em quantidade e qualidade necessárias para isso. Eu tive a oportunidade de, no momento... É aquela questão, a gente é um conjunto de oportunidade e necessidade, né? Eu me formei, né? Naquele momento foi oportuno para mim buscar novos horizontes, né? Busquei, fui muito bem recebido no estado de Rondônia, até porque, como eu falei, ele é constituído de muitos cajazeirenses e paraibanos e cearenses e nordestinos e sulistas. E lá eu encontrei um ambiente propício para me desenvolver profissionalmente. Mas é claro que tanto a nível de Rondônia como a nível nacional, onde a gente tem o nosso fórum de discussão, todos os órgãos se irmanam através de um FONESA, que é um fórum nacional de discussões nessa área. A gente busca também contribuir, como a gente já mandou muito material para Paraíba. Na época que aqui foi fazer um trabalho de sorologia e monitoramento sanitário em rebanhos, a gente contribuiu com o Ministério da Agricultura e, por sua vez, com o Estado da Paraíba e com o Nordeste como um todo. As nossas experiências são compartilhadas, né? Então, para que eu venha para cá hoje, é só uma questão de oportunidade, como já vários colegas meus já saíram de lá e voltaram ou foram para outros estados, isso é completamente factível. A gente não fica muito ligado nessa questão de esperar uma proposta, a gente fica com anseio sempre de estar contribuindo com a sociedade. O Brasil é um país amplo, cheio de dificuldades e de divergências, mas é um país muito unido do ponto de vista das pessoas que se encontram em determinados estados. Eu acho que esse programa ser um resgate extremamente importante, porque nós temos muitos cajazeirenses e muitos paraibanos que estão em outros estados contribuindo com o fortalecimento do país. Levando até mesmo realmente levando o conhecimento dele daqui, né, foi em Patos, né, que o senhor formou de Patos, que lá em Patos o senhor aprendeu outras coisas. Então, quer dizer, juntando o que a gente tem aqui no sertão e levando até mesmo para fora, né? Então, Fabiano, quero agradecer mesmo aqui pela a sua participação, né, e que o senhor, se tiver alguma indagação que eu não perguntei, que o senhor pode ficar à vontade, o programa aqui é seu. Então, assim, a gente aproveita esse momento para agradecer o seu convite, agradecer o convite do Sertão Alerta, do Diário do Sertão, agradecer a toda a sociedade cajazeirense, especialmente a minha família, né, onde eu poderia passar um dia inteiro falando dela aqui, meus pais, meus irmãos, e minha esposa, meu filho, então todos eles, minha avó, meus avós, então todas as famílias que me acolheram na cidade de Cajazeiras. Hoje mesmo passei o dia visitando algumas famílias que a gente tem uma alegria muito grande de poder conviver com eles, né? E dizer da importância da sociedade, do berço, da família e da dedicação a tudo que a gente faz com harmonia, né? Deixamos de lado vícios e problemas e busquemos sempre crescer do ponto de vista pessoal, né? Eu acho que essa é a grande mensagem. Agradecer realmente o convite, dizer que lá em Rondônia, que um dia for lá, vocês vão ter um cajazeirense que pode dar aí o apoio necessário, uma retribuição ao Estado que me formou e que me deu as condições hoje de ser um profissional reconhecido em outro estado. Tá aí, conversamos aqui com Fabiano Alexandre, que é médico e veterinário, né? Trazemos hoje mensagem para o jovem, né? Uma força para que o jovem não desista mesmo, continue, tem as dificuldades, mas temos que vencer a dificuldade, não podemos dar brecha para esse mundo aí, que é o mundo da droga, que é o mundo do álcool, não é isso? Então, que você, jovem que nos acompanha, nós temos muitos jovens que nos acompanham, e você se inspire. É para isso que trazemos gente que terminou, que se deu bem, que está se dando bem, para que você foque nele. Para que você... eu já estudei com o doutor, que tem gente aqui que está dizendo no WhatsApp, já estudei com o doutor, parabéns, muita felicidade em rever. Então,
É isso aí, a finalidade é essa, Fabiano. É que aqueles seus colegas que estudou com você, por alguma casa ele desistiu, hoje ele está aqui vendo você contando sua história e que ele volte, porque eu acho que nunca é tarde, né? Desistiu, então volta, vamos voltar a estudar, que a gente não para, não podemos parar no tempo, não é verdade? Com certeza.